Olá a todos. Bom, nós estamos a viver um momento complicado a nível planetário, a nível do mundo. Tendemos, como seres humanos, a preocupar-nos, obviamente, a recear o que vem aí, o que pode acontecer, a observar perigos, a observar o modo como muitos seres humanos aparentemente distorcidos, talvez até satânicos, parecem estar a governar muitos eventos em todo o lado. Somos alvo de muita propaganda, de muita manipulação, somos alvo de muito mais notícias que de algum modo bloqueiam e ignoram as boas. Tendemos a mergulhar numa certa incerteza, tendemos a recear coisas. E a questão é como é que fazemos para lidar com tudo isto? Eu gosto de pensar que muitos seres humanos, através da história, vieram para esta terra formatados, preparados para um mundo melhor. Trouxeram com eles a promessa de outras coisas. Mais evolução, mais consciência, mais clareza e tudo o resto. E estes seres humanos, por vezes, pagaram o preço de uma certa solidão, foram por vezes perseguidos, por vezes foram mortos, porque trouxeram ideias diferentes. E muitas pessoas, ao longo do tempo, tal como hoje em dia também está a acontecer de maneira muitíssimo manifesta, muitas pessoas ligadas aos poderes dominantes tomam como ameaças as ideias, os procedimentos, as vivências que são radicalmente diferentes. Nesse sentido, uma pessoa mais clara, mais amorosa, mais compassiva, com melhor entendimento, é mal vista. Eventualmente querem silenciá-la, querem pará-la, querem impedi-la de mudar as coisas ou de contribuir para a mudança. E assim, historicamente, muitas pessoas foram de facto perseguidas, por vezes mortas, por terem ideias diferentes e, de certo modo, por terem melhores ideias. E, no entanto, foram elas que contribuíram para a evolução da humanidade. Não foram os detentores de poderes que lutaram desesperadamente para manter esses poderes e para combater as grandes mudanças, foram os outros que fizeram isto melhorar. E eu diria que no tempo atual não nos importa, de algum modo, espernear, ter medo do pântano em que alguns de nós estamos, para muitos fins, porque isso só nos afunda mais. E no tempo atual isso afunda-nos em hipocrisias, em medo, em egoísmo, em egocentrismo, afunda-nos numa certa animalização quando precisamos de algo muito diferente. Então, como é que contribuímos? Como é que fazemos melhor a nossa parte? Como é que até nos sentimos bem melhor interiormente, mais harmonizados, mais tranquilos, mais confiantes? Bom, eu diria que precisamos de nos tornar conscientemente cidadãos de um mundo melhor. Precisamos de assumir que o mundo a que queremos pertencer não é bem este, não é da maneira que está, é outro mundo. É um mundo onde as pessoas são muito mais solidárias, partilham muito mais. Um mundo em que as pessoas se enriquecem interiormente cada vez mais e, à medida que enriquecem interiormente, precisam cada vez menos de riqueza exterior, de ostentações. Um mundo em que as pessoas encontram poder interno, no mundo da alma, e uma capacidade de serem felizes, de serem alegres interiormente, e com isso podem abdicar de muita coisa que a sociedade atual tenta constantemente convencer-nos que é essencial. Como sermos bonitos, bonitos, ricos, poderosos, influentes, como termos muitas coisas, dominarmos, manipularmos os outros ao interesse da nossa pequenina animalidade. Temos realmente governantes sinistros a muitos níveis, parecem simplesmente por vezes egocêntricos, narcisistas, manipuladores, parecem comportar-se por vezes como inimigos satânicos da humanidade. Se calhar alguns são, se calhar muitos talvez sejam. Também temos um mundo em que há uma certa apologia da inteligência artificial e do transhumanismo, convidando-nos, eventualmente aqueles de nós que sejamos ricos, sobretudo, a expandir os poderes do corpo e do cérebro por meios artificiais, através de próteses variadas, para ganharmos maior domínio, maior controle, mais poder ainda.
E ao fazermos isso, estamos, em boa medida, a abdicar da nossa humanidade, da nossa consciência do que temos de melhor e mais puro. Estamos a tornar-nos coisas processadoras mais poderosas, eventualmente. É uma proposta que me parece perfeitamente sinistra. Estamos a correr o risco de mergulhar a humanidade num caos maior e talvez numa destruição, na medida em que aderimos a coisas que nos são propostas sem visão de longo prazo, sem mecanismos de controle e mecanismos de proteção da humanidade. Estamos a deixar-nos levar por este apogeu do enriquecimento, da busca do dinheiro acima de tudo, da imposição de tecnologias crescentes, mal avaliadas quanto às suas consequências. E podemos fazer melhor, tornando-nos, diria eu, cidadãos de um mundo que pressentimos dentro de nós, que criamos dentro de nós, e a criatividade aqui é muito importante. Criatividade junto com amor, com compaixão, com participação intencional, legítima no mundo e no planeta que habitamos, na nave espacial Terra, como diria Buckminster Fuller, uma expressão muito feliz. Como fazemos isto? Justamente procurando a inspiração, a ideia de como é ser melhor, como é viver melhor. Talvez começando justamente por pensar que todas as tecnologias e todas as riquezas podem e devem ser colocadas ao serviço da humanidade, da consciência humana, da solidariedade, do amor, da partilha, criando um ambiente melhor para todos e um ambiente em que todos podemos expandir melhor quem somos e o que somos, as nossas melhores capacidades, em vez de sermos manipulados e reduzidos a uma manada obediente a poderes que procuram controlar tudo e todos e que procuram tornar-nos previsíveis para sermos mais controlados, para garantir a manutenção de mercados, de lucros, etc. Podemos tornar-nos cidadãos de uma coisa muito diferente disto. Podemos assumir isso, com alguma solidão, por vezes, com alguns riscos, é certo, mas, através da história, as pessoas que têm realmente ajudado a humanidade a andar para a frente, de modo mais ou menos heroico, foram sempre pessoas que correram riscos. E foram sempre pessoas que ousaram fazer melhor, sentir melhor, pensar melhor. Ousaram ser mais sensíveis, ousaram ser mais criativas, em vez da segurança de correr para onde toda a gente vai, de obedecer aos mandatos de poderes maiores, para que eles não nos ataquem, não nos caiam em cima. Eu sei que no mundo atual é raro encontrar governantes com visão, com coragem verdadeira. É raro encontrar pessoas em altos lugares de poder que não estejam vendidas, mas essas pessoas existem. E viver em nós uma realidade diferente é um modo de nos sentirmos muito bem com a nossa consciência, de estarmos a contribuir e de não estarmos simplesmente a mergulhar em medo. Muitos seres humanos ao longo da história viveram em nome de valores superiores e nós podemos fazer a mesma coisa. Valores simples, como liberdade, igualdade e fraternidade, de facto, como antigas referências que remontam ao tempo da Revolução Francesa, por exemplo. Valores como simplesmente partilha, solidariedade, compaixão, amor, ressonância com o mundo, com a natureza, com os outros, cultivando a tal riqueza e o tal brilho interior que nos faz precisarmos de muito pouca coisa exteriormente para nos sentirmos bem e que nos faz ter, de facto, um desejo normal, talvez vindo da nossa alma, de partilhar e participar. Ao sermos cidadãos de um mundo diferente e melhor, que criamos dentro de nós, que partilhamos com outros, estamos talvez, de facto, a ajudar a expandir a consciência humana no coletivo e a encontrar um modo de viver que não passa por guerras, por roubo de possessões, por manipulação, por uma tentativa de vivermos como grandes macacos cheios de poder, em vez de vivermos com a serenidade e a tranquilidade, seres humanos que partilham e participam efetivamente. Então, a ideia aqui é verdadeiramente simples. Vamos realmente assumir que este mundo não está bem, não nos agrada como está. O mundo a que pertencemos e a que queremos pertencer, o mundo que queremos cultivar,
é diferente, é melhor que este, é mais humano, é mais consciente, é mais luminoso, é mais amoroso e vamos viver de acordo com esse mundo e não com o mundo que está. E com isso estaremos a puxar este mundo para cima, a empurrá-lo para a frente e não estaremos a trazê-lo para baixo, como infelizmente algumas pessoas parecem empenhadas em fazer. Esta é a ideia. Obrigado por escutarem.